Olá, bem-vindos a mais uma aula de CNC. Aqui quem fala é o professor João Batista Sá de Farias. E nesta videoaula, a aula 4, irei falar sobre o centro de usinagem Home Discovery 560 com o CNC Siemens 810. Então, a partir de agora a gente vai programar nesta linguagem. Já, claro, aproveitando as palavras e funções que a gente viu nas primeiras aulas. Quando a gente vai programar uma máquina CNC, uma das primeiras coisas que a gente tem que tomar conhecimento é as características dessa máquina, as características para a gente programar ela adequadamente. Então, esse centro de usinagem ele tem 3 eixos programáveis, X, Y, Z, mas o controle numérico tem a capacidade de controlar mais um eixo, né? Um quarto eixo. A linguagem de programação é Siemens 810, ela está de acordo com a norma DIN. A rotação máxima do spindle é 7.500, mas a gente nunca deve trabalhar no 100% do spindle, né? O fabricante sempre recomenda trabalhar no máximo em 90% para ter uma vida útil mais longa, né? Aqui não vai influenciar em nada na nossa programação, a título de curiosidade, que o G0 dessa máquina é 25 metros por minuto em XY e 20 metros por minuto em Z. Isso aqui se interessa para a programação, que o máximo avanço programável, né, na letra F é 5.000 milímetros por minuto. O Magazine tem uma capacidade para 22 ferramentas, tá? Então, algumas características. Com relação à máquina e agora com relação à programação. Então, essa linguagem permite o uso de mais de uma função, né, G, na mesma linha de programa, tá? Porque isso é uma característica em algumas outras linguagens, não é assim. Então, no Siemens eu posso colocar quantos Gs eu puder. Claro que tem algumas palavras Gs que uma cancela a outra. Então, nesse caso, essas aí não pode ser colocada, né? Porque uma vai cancelar a outra e aí não vai dar certo. O nome dos arquivos podem ser números ou palavras, sem espaço, no máximo 31 caracteres. E esses caracteres aqui não são aceitos, né? Vírgula, hífen, barra, aspas, underline aceita. O nome do programa principal recebe a extensão MPF e o subprograma a extensão SPF. Então, aqui é 31 caracteres, né? Posso colocar palavras sem espaço, então para dar o espaço normalmente a gente usa o underline. Aqui é a extensão dos arquivos que vão ficar armazenados na memória da máquina, tá? E para nos auxiliar na programação, né, para ficar mais tranquilo, né, eu tenho esse fluxograma que é um passo a passo que todo programa tem que ter, tá? Então, a parte inicial e final sempre vão ser iguais. O que muda é o desenvolvimento do programa, que é de acordo com cada peça. Então, o início do programa, né, nesse fluxograma, o início a gente vai dar um nome. Tá? Então, todo programa CNC tem que ter um nome. Um nome que vai ficar lá armazenado na memória da máquina. Funções preparatórias. Então eu vou colocar aqui, né, G17, 71, 90, 94. A gente já viu o conceito da 71, do 90 e 94 e falta do G17. Deixa eu trocar aqui meu laser. Tá? Deixa eu desligar aqui o laser do G17. O G17 define o plano de trabalho, ou seja, o plano de trabalho que vai ser utilizado é o XY. É necessário informar o plano devido às funções de interpolação circular e correção de raio. Então, por que eu tenho que dizer para a máquina qual plano eu vou trabalhar? Por causa de fazer raios com G2 e G3 e correção de raio, que a gente vai ver logo em seguida. Tá? O plano G18 é o XZ e o plano G19 é o YZ. Porque eu posso fazer um raio aqui, né?
nesse plano aqui, que é o XY, então aqui é o G17. Aqui ele está mostrando a ferramenta, né, o espíndulo da máquina perpendicular aqui, mas não precisa, não, não quer dizer que seja dessa forma, tá? Por exemplo, eu posso ter uma ferramenta que ela, uma ferramenta esférica, tá? Que ela vai interpolar um arco assim, ó, tá? E a ferramenta trabalhando na vertical, né? Trabalhando aqui com a ponta esférica, vai trabalhar fazendo um raio, um arco assim. Então esse plano, né? Esse plano desse arco tem que ser programado com aquelas palavras. Pode ser também um raio aqui na face da frente, tá? Então isso. Tá, então raio G2, G13 e correção de raio é o que faz com que eu tenha que programar o G17. Vamos pegar aqui de novo, vamos desligar a caneta, vamos voltar. Próxima etapa do fluxograma é troca de ferramenta. Como é que a gente vai fazer a troca de ferramenta? Nós vamos fazer assim, ó, com 3 linhas. Essa primeira linha da troca, a linha 20, é uma linha que vai movimentar o eixo Z, em relação a esse sistema de coordenadas aqui, que é o G53. Então essa coordenada Z não é em relação à peça. A gente viu na outra aula que o zero peça é o G54. Então G53, sistema de coordenadas em relação ao zero da máquina. Não é modal. G53, G0, 200, 100, negativo. Então no nosso centro de usinagem, né, G54 e essas coordenadas da peça. No nosso centro de usinagem, no Discovery, tá? Se a gente representar aqui o volume do Discovery, né, o volume onde é possível trabalhar com ele, né, onde a ferramenta alcança. Então, se o volume tem esse formato e eu aqui tiver na frente da máquina, né, olhando para ela, tá? No eixo longitudinal é o X, o eixo transversal é o Y e o eixo vertical é o Z. Tá? E se eu tiver de frente para ela, o zero da máquina, que é definido pelo fabricante, é lá naquele canto lá, ó. Lá naquele canto, bem na direita do X, bem no fundo, lá atrás do Y e bem em cima, tá? Esse é o ponto M. Tá? Aqui os eixos X, Y, Z, né, a coordenada deles é 0, 0, 0 em relação à máquina. Então, para me mandar para lá em relação à máquina, eu tenho que escrever G53. Outra função preparatória que apareceu naquela linha, né, o D0, é corretores de ferramenta. O que é corretor de ferramenta? É as dimensões que as ferramentas têm. No caso de uma fresa, né, ela tem uma altura, tá, H1 e H2, e ela tem um raio. O programador sempre vai utilizar como referência sempre a ponta da ferramenta. Tá? Eu sempre vou programar a ponta dela. As letras D1 a D9 vai ativar essas medidas aqui. Tá? Então o corretor D1, por exemplo, é uma tabela onde é que tem uma altura e um raio, que o CNC vai ler essa altura e esse raio porque como as ferramentas são diferentes, né, e o programador não precisa saber dessa diferença, porque o programador se baseia pela ponta. Então se o programador escrever que essa ponta tem que chegar aqui a 5 milímetros da peça, o CNC vai dar um jeito de fazer com que essa pontinha chegue aqui. Essa ferramenta que é mais comprida, o programador vai programar do mesmo jeito, ele vai programar também o Z5. E o CNC vai dar um jeito dessa ponta aqui, que é uma ferramenta maior, vai chegar também aqui no Z5. Então, mas quando é que a gente faz essas medições aqui? Como é que a gente mede a ferramenta? Na hora do setup da máquina. Tá? Então, o D1 e o D9 é uma tabela de medidas que o CNC lê e sabe qual é a altura dessa fresa e qual é o raio dela. O D0 cancela isso aqui. Então, por isso que na linha ali do G53, eu vou ter que tirar aqui a caneta. Por isso que na linha do G53 aqui tem o D0. Então, ó, é um movimento em relação à máquina, e aqui
cancela as dimensões da ferramenta atual, porque eu vou chamar uma nova. Tá? Então aqui a posição da ferramenta no Magazine, a função para fazer a troca, né, para efetuar a troca. Se não botar o M6 e só escrever T1, não vai fazer a troca. Tá? Próxima etapa é o zero peça, corretor de ferramenta RPM ligar. Então aqui o programador escolhe, né? Se ele quer G54, G55, é ele que escolhe qual que ele vai usar. Nesse centro de usinagem tem 4 zero peças, 4 origens. Ó. Então G54, o corretor da ferramenta, que ferramenta? Dessa ferramenta T1, que é uma fresa de 80. Então aqui é o corretor, aqui o CNC vai saber o comprimento dessa fresa e o raio que ela tem. A rotação e ligou no sentido horário. Próxima etapa, posicionar a ferramenta. Então a ferramenta está lá no alto, no ponto de troca, ligou, mas ela está longe da peça, então tem que chegar próximo dela. Então aqui vou usar um G0, um X, um Y e um Z. O ideal é fazer assim, em linhas separadas, porque isso aqui é uma aproximação segura. Tu movimenta XY, a ferramenta está no alto e depois tu aproxima em Z. Tá? Se tu botar o Z ali, eles vão vir os 3 eixos simultâneos. Às vezes tem algum obstáculo na frente, um sistema de fixação que pode colidir. Então, posiciona em XY e aproxima em Z é o mais garantido. Usinagem. Então veja aqui, ó, 7 linhas de programa já está pronto para começar a usinar. Tem a ferramenta, tá ligada, né, tem as funções preparatórias para dizer como é que vai trabalhar. Aproximei a ferramenta da peça e esse eu não botei nenhuma coordenada porque depende de peça para peça. Então o que a gente vai usar na usinagem? G1, G2, G3, G40, 41, 42, subprogramas, ciclos, frames, programação parametrizada. Então são todos os recursos para programar. Né? Nem sempre eu vou usar tudo isso aqui, depende da peça. Próxima etapa tem aqui uma decisão a ser tomada, né? Eu fiz essa usinagem aqui com aquela ferramenta lá, e aí tem mais ferramenta para ser usada, tem mais coisas para fazer na peça. Se a resposta for não, não tem mais nada, a gente encerra o programa. Dessa forma aqui, ó, ponto de troca. Esse T0 significa que ele vai largar a ferramenta no Magazine, mas não vai pegar nenhuma. Então o T0 ele só larga a ferramenta que ele tem, o M6 é para fazer a troca e o spindle fica vazio. Isso é bom, segurança, né? O operador vai mexer na peça, não tem nenhuma ferramenta lá que ele possa se machucar. Então a ferramenta fica guardada no Magazine. Um exemplo, né? Nada melhor do que um exemplo. Né? Essa peça aqui vai ser feita 2 operações. Já considerei aqui que já foi desbastado isso aqui, então só tem um pequeno sobremetal. Que tem que ser removido numa operação de acabamento de perfil e tem aqui um furo de 12 mm para fazer. Tá? Sobremetal de 0,5 no contorno. Aqui é uma listinha de ferramentas e ó, a ferramenta 1 é a fresa de 20 que vai ser usada para contornar a peça. 20, velocidade de corte, avanço por dente, número de dentes e calculou a RPM e calculou a velocidade de avanço da mesa. A broca de 12, o diâmetro, velocidade de corte, o avanço por dente, 2 dentes, calculou a RPM, calculou o avanço. Quem não lembra das fórmulas, tá aqui as equações, para calcular a rotação e para calcular a velocidade de avanço da mesa. Ó. Rotação vezes o FZ, que é o avanço por dente, vezes o número de dentes da ferramenta. E, primeira coisa, o nome. Exemplo, MPF. Tá? Primeira linha, aqui eu estou numerando de 5 em 5. Tá? A numeração pode ser de 1 em 1, de 10 em 10, de 5 em 5. N5, G17, 71, 90, 94. Funções preparatórias. Trocar a ferramenta, ponto de troca. A ferramenta T1 fez a troca.
zero peça, corretor, rotação lá 1592 e ligou. Posicionar. Agora aqui o posicionar eu tenho que fresar isso aqui por fora, né? Tem que fresar por fora. Eu não vou posicionar a fresa aqui em cima da peça, porque eu tenho que dar profundidade. Então eu tenho que posicionar a ferramenta fora da peça, né? De tal maneira que ela não colida. Então aqui eu usei o menos 20, que é menos 20 para cá, menos 20 para baixo. Então vamos dizer que é mais ou menos aqui, ó. Menos 20 em X, menos 20 em Y. Lembrando que eu estou olhando a peça de cima, então esse aqui é o X, esse aqui para cima é o Y, ali para cima é o Z e para cá é o X. XY, depois o Z5, então posicionou em XY e depois trouxe a ferramenta aqui, ó, a 5 de altura, esse espacinho 5 de altura da peça. Aproximei. Agora vem a usinagem. O que vai ser feito? Vai ser feito esse contorno. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar a profundidade de corte, ou seja, eu tenho que descer a fresa até aqui um Z negativo, porque em cima é zero, para baixo é negativo. Um Z menos alguma coisa para dar o primeiro passe. Então aqui, ó, G1, Z menos 5 e o avanço. Então vai tirar aqui, né, metade da peça. Bom, agora aqui eu estou mandando a ferramenta ir para 0, 0. Então daqui, esse aqui é o centro da fresa. É uma fresa que tem 20 de diâmetro. Então eu estou mandando ir para o 0, 0. Então vai chegar aqui. Mas a fresa vai entrar na peça, né? Não vai entrar na peça por causa dessa função aqui, ó. Essa função está dizendo para a máquina que é para ela corrigir o raio, que é para ela compensar o raio de quem? O raio da ferramenta. O raio está aqui, né? Dentro desse D1, desse D1 tem o H, que é a altura, e tem o raio. Então a máquina sabe qual é o raio dela. Dessa forma, o que chega ali naquele ponto não é o centro dela, é a tangência da ferramenta. Ela tangencia ali. Se eu tirar fora isso aqui, aí sim, aí o centro da fresa chega lá, porque a gente sempre trabalha com o centro dela. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa função G42. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Correção de raio da ferramenta. A programação pelo centro da ferramenta é demasiadamente demorada. A programação pelas dimensões da peça é mais prática e mais rápida. Mas na prática a ferramenta tem que se deslocar por fora ou por dentro de um perfil. Tá? Então assim, ó, uma possibilidade de não usar correção de raio é nós programarmos a coordenada do centro, né? O centro da ferramenta. Porque ela tem que passar aqui, ela tem que passar por fora da peça. Então eu programo a coordenada do centro. Então, ao invés de programar essa face que é 100, eu tenho que programar 100 mais o raio, né? Eu tenho que programar aqui. Então isso é uma coisa que não se faz, porque dá trabalho, né? Não se faz isso. Nós programarmos pelo centro. Nós vamos programar pela peça, nós vamos programar as medidas da peça. Mas se eu programar as medidas da peça e não usar a correção de raio, a ferramenta vai passar aqui, né? O centro dela vai passar aqui. E o centro dela vai passar aqui. Então, se eu programar pela peça e não usar a correção de raio, a minha peça vai ficar menor. Vai ficar menor o diâmetro da ferramenta que eu estou usando, né? Porque aqui tem um raio e lá tem um raio. Então, o que a gente vai usar? Quem faz o deslocamento da ferramenta é o próprio CNC, ou seja, deslocar, ou seja, tirar o centro de cima da peça e jogar para fora ou para dentro. Para isso usamos as funções 40, 41, 42. O 40 ele vai cancelar
esse e esse, qualquer um dos dois que tiver ativo. Tá? Se a correção estiver ativa, o 40 desativa. E quando desativa, volta a trabalhar pelo centro. O 41 é dito correção, ativa a correção de raio à esquerda do perfil. 42 ativa a correção de raio à direita do perfil. Então essa questão de direita, então eu tenho duas funções para ativar e uma para cancelar. Não se trabalha com as duas, se ativa uma, né, não consigo ativar as duas. Então, para entender melhor, né, é a esquerda e a direita do perfil. Então, nesse caso aqui, a ferramenta está aqui, o centro dela, a ferramenta está indo para lá e a ferramenta se deslocou para cá, né? Ficou aqui a tangência dela. Esse deslocamento da ferramenta foi à direita ou foi à esquerda do perfil? Depende de onde eu olho, né? Se eu olhar daqui, se eu olhar a ferramenta vindo na minha direção, né? Vindo na minha direção, esse lado aqui, né? Esse lado aqui para mim é o meu lado direito. Tá? Então eu diria que isso aqui deslocou à direita. Já que se eu olhar se eu olhar a ferramenta indo assim, né? Não vindo na minha direção, então esse lado aqui é o lado esquerdo, né? Ou seja, eu olhando daqui, a ferramenta se deslocou para a esquerda do perfil, né? O que vale? Olhar a ferramenta vindo ou a ferramenta indo? O que vale é... Desculpe, aqui é direita e aqui é esquerda. Nossa senhora! O que vale é tu olhar daqui, ó, olhar a ferramenta indo, tá? Então, nesse caso aqui é G42. Agora aqui, a ferramenta está descendo. Aqui não é a posição correta de se visualizar. A posição correta é lá de trás. Então aqui é também a direita. Aqui eu tenho que olhar daqui de baixo, né? A ferramenta está indo para lá. E aqui a ferramenta se deslocou para cá, é a esquerda. A esquerda. Então assim, ó, na prática é assim. Se eu estou fresando, se eu estiver fresando externamente e estiver deslocando a ferramenta, tá? Estiver deslocando, deixa eu voltar lá para minha peça. Deixa eu voltar lá para a peça aqui, ó. Se eu estiver fresando externo e indo para cá no sentido horário, a correção é 42. Se eu estiver contornando ela no sentido anti-horário, a correção é à esquerda. E é todo o contorno à esquerda ou todo o contorno à direita. Tá? Então, ativou G1, X0, Y0. Então, ela vem até aqui. Não o centro, a tangência. A ferramenta fica por fora. Próxima linha, eu vou escrever aqui algumas linhas, tá? As possibilidades que a gente tem no Siemens. Então eu tenho que trazer a ferramenta até esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui que é o início do raio. Qual é o valor do início do raio? 100 menos 10, é 90. Eu posso escrever a equação. Em vez de escrever x90, quando eu escrevo x90 eu não uso igual, né? Mas eu posso escrever essa equaçãozinha, essa continha, 100 menos 10. Então o Siemens aceita, tá em qualquer eixo, mas tem que ter esse formato, tem que ter o igual e a conta entre parênteses. Aí agora vai fazer um raio, não é aqui, aqui, vai fazer um raio assim, né? Um raio nesse sentido, um raio anti-horário. Onde é que termina? X100, Y10, raio 10. Ou aquelas outras maneiras. Aí vem até aqui, que é 50 menos 10, ó. 50 menos 10, 40. Depois aqui, no chanfro, 90, 50. Depois aqui, né, que é 60 mais 16. Depois aqui um raio horário, G2. O X60, que é aqui. O Y66, ali. O I0, que é a diferença do início até o centro no eixo X. Isso aqui é uma linha vertical, então o I é 0 e o J é o raio. 70, então veio até aqui em cima.
Aqui outra coisa interessante do Siemens, ó. Eu estou trabalhando todo o meu programa absoluto, né? Lá no início eu escrevi G90, então todas essas medidas é absolutas. No meio do programa eu quero fazer um deslocamento incremental, né? Eu quero chegar aqui. Quanto que eu tenho que incrementar? Tem que incrementar 60, né? 60 no eixo X. Uma alternativa seria escrever G91, X menos 60 e depois na linha de baixo voltar a G90. Essa forma aqui, ó, ela é não modal, ela só vai valer aqui. Então vem o absoluto, aqui tem um movimento incremental e volta para absoluto sem eu precisar ficar trocando 90 a 91. Olha só a lógica disso aqui. Eu estou dizendo que o eixo X vai ter um movimento incremental, né? Incremental coordinates, IC. E entre parênteses o valor que eu quero, negativo, que é para lá. Então ele vai deslocar 60 para a esquerda. Tá? Aqui, ó, aqui já voltou o absoluto, veio para Y0. Tá? E agora aqui no final, ó, quando eu parti do ponto onde eu estava posicionado e fui em direção à peça, nessa trajetória eu ativei o G42, né? Agora aqui no Y0 eu fechei toda a volta, então agora eu vou voltar para o menos 20, então eu vou voltar para cá, tá? E nessa trajetória de voltar para cá eu cancelo a correção de raio, de tal maneira que quando chegar aqui, quem vai estar nesse ponto aqui é o centro da fresa. Sempre tem que cancelar, tu ativa no início, faz a volta e desativa no fim. Teria que dar um outro passe, né? Porque eu só dei uma passada aqui de menos 5, teria que descer a ferramenta até menos 10 e escrever todas as linhas de novo. Então, como um exemplo, vou parar por aqui, ó. Então, terminou a usinagem, a ferramenta está a menos 5, então sobe ela por medida de segurança, né? Z10, subi a fresa ficou 5 acima, 10 acima da peça, né? 10 acima da peça. E vem aquela perguntinha: tem mais ferramenta para ser usada? Tem um furo para fazer. Então, né, manda para o ponto de troca, pega a ferramenta T2, M6 para fazer a troca. Ativa o zero peça, o corretor da broca, a rotação e liga. Posiciona a broca. Onde é que eu tenho que posicionar a broca? Bem aqui, ó. O centro da broca no centro do furo. Furo não se usa correção de raio. Não vou corrigir o raio da broca. Daí eu vou furar no lugar errado. Então, ó, X20, Y20, aproxima em Z, G1 menos 15, né? E o avanço. Por que menos 15 se a peça tem 10? Porque se eu programar 10, quem chega no 10? Quem chega no 10 é a ponta da broca, né? A ponta cônica da broca. Então não vai furar. Então eu tenho que furar até aqui. Ó, tem que furar até aqui. Eu tenho que garantir que passe uma partezinha plana da broca, tá? Uma partezinha paralela e mais a ponta dela, mais a ponta cônica. Essa partezinha aqui, ó, nós vamos fazer aqui um acordo aqui entre nós, tá? Essa parte plana da broca nós vamos usar 1 milímetro e a ponta cônica da broca, tá? A ponta cônica, nós vamos usar uma formulazinha bem prática, porque a gente vai considerar que as brocas que a gente vai usar vai ser sempre com a afiação de 118 graus na ponta, né? Para furação em aços. Então, se a ponta da broca tem 118 graus, teria que calcular por trigonometria? Não, não precisa calcular por trigonometria, né? Não precisa ter uma precisão de centésimos. Então, essa ponta aqui, essa altura, com um ângulo de 118, é aproximadamente 0,3 vezes o diâmetro, tá? O diâmetro aqui da broca, 0,3 vezes D. Então, aqui a broca é de 12, 0,3 vezes 12 dá 4 milímetros, mais 1 dá 5 milímetros, mais 10 da peça, fechou no menos 15. Furou, subiu rápido lá para cima,
Perguntinha de novo, tem mais ferramenta para ser usada? Não. Encerra o programa, tá? Ponto de troca, T0, M6, M30. E assim a gente tem o primeiro programinha completo. Se eu botar na máquina, funciona, tá? Esse aqui é a trajetória do centro da ferramenta, tá? Que a máquina CNC é ela que faz. A gente, para ficar fácil para nós, a gente programa a peça, as medidas da peça, e usa a correção de raio, né, para fazer a peça certa. Se eu tivesse que programar as coordenadas do centro, eu teria que usar essas medidas aqui, ó. -10, -10, 90. O raio não seria o raio da peça, seria o raio do centro, tá? Esse cantinho aqui, esse cantinho não poderia ser, teria que ser um pouquinho mais acima, senão mataria esse chanfro, ó, esse valor, aquele valor que seria esse aqui, né, que seria 90. Então daria uma dor de cabeça programar pelo centro, tá? E vou deixar aí vou deixar aqui para vocês, tá? Um exercício também. Aqui é só contornar a peça, só perfilar a peça, tá? Mas perfilar toda a espessura dela. Fresa de 32, velocidade de 100, avanço por dente, 2 dentes, AP de 5, correção à direita, tá? Então calcule a rotação, calcule a RPM, calcule o avanço e comece a escrever o programa para fazer esse contorno aqui dessa peça. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.